Olá, meus irmãos. Irmãos, sobre os vídeos que eu venho fazendo sobre Apocalipse, sobre a ressurreição, né, sobre a vinda do Messias, e esses vídeos que eu já disse que eu vou sempre estar postando aqui, veja bem, eu vou dizer, todos eles eu vou dizer a mesma coisa. Eu não estou aqui para te ensinar, eu estou aqui para compartilhar com você. Então, eu necessito sim do seu comentário. Eu estou dizendo isso por quê? Porque tem algumas pessoas que estão pedindo desculpa por comentar, por fazer um comentário contrário do que eu penso. Irmãos, não existe isso. Eu preciso do seu comentário, tá bom? Eu não sou igual os outros irmãos aí que vai bloquear canal, isso aí pra mim é palhaçada. Isso aqui é livre, esse vídeo, o YouTube é livre. Se eu não poder expor as minhas ideias, né, os meus pensamentos, então por que eu vou ficar no YouTube? Por que eu vou fazer vídeo? Não, pode. Eu só não aceito comentário bruscos, com palavrões, e pessoas que entram aí às vezes xingando, essas coisas assim, eu vou remover mesmo o comentário. Mas o contrário, dentro da palavra, meu irmão, eu necessito, eu preciso do seu comentário, né, por favor. E falando, de Apocalipse, eu tirei algumas passagens aqui, porque todos os vídeos eu estou dizendo que eu não creio que o livro do Apocalipse foi revelado, e essa revelação é endereçada a nós. Eu estou fazendo os vídeos, e todos os vídeos que eu faço a respeito disso eu estou dizendo. E sempre estou colocando, tentando passar alguma coisa do porquê eu não creio nisso. Tá? Eu não creio que o Apocalipse foi revelado para mim nos dias de hoje, ou para os dias de hoje. Não tem como eu pegar um versículo apenas do capítulo, ou então às vezes frase dentro do versículo e desprezar, no caso, o que está falando o contexto desse versículo. Às vezes dentro do versículo eu vejo pessoas aí que tiram frases. Isso, irmãos, eu estou dizendo dos irmãos que estão em Yahushua. Eu estou vendo esses irmãos tirar frases de dentro do versículo e matando a questão toda do versículo, ou do capítulo inteiro. Então não é assim. Do contrário, o que faz a diferença é dos que creem em Yahushua ou daqueles que creem no Jesus, em Deus, e que vão à igreja evangélica? Nenhuma. E se tratando também de Apocalipse, eu vejo assim, muitos pregam, de Yahushua mesmo, muitas pessoas aí ensinam que realmente a igreja evangélica saiu da igreja católica. Eu também acredito nisso. Só que esse mesmo pessoal está tirando coisas da igreja evangélica, está tirando doutrinas de dentro da igreja evangélica e passando para o povo aqui no YouTube, ou de casa em casa, sei lá como, mas a mesma doutrina dos evangélicos. Isso eu estou falando concernente ao Apocalipse, ao livro de Apocalipse. Porque não mudou nada. Os evangélicos esperam uma vinda do Messias para tal e tal e tal que a gente vê, o que mais a gente vê aí. E os que dizem que estão em Yahushua, os que estão fora do sistema religioso, vamos dizer assim, para ficar melhor, os que estão fora desse sistema religioso estão pregando a mesma coisa, estão falando a mesma coisa. Então, do que adiantou ter saído da igreja evangélica? Ou ainda mais, ter saído da igreja católica? Não adiantou em nada. Não adiantou em nada. Porque essas pessoas que eu estou dizendo não estão lendo o que está realmente escrito. Vamos estar prestando atenção, vamos deixar o que a gente aprendeu lá no sistema religioso, vamos deixar isso aí para lá, isso aí já passou. Porque muitos aí também estão dizendo que se não crê no que eu estou dizendo, e são pessoas que estão falando aí, se não crê como eu penso, é porque está fora de Yahushua. Não, meu irmão, não, eu não vejo assim não. Eu estou falando o que eles pensam, Então eles pensam que aqueles que estão na igreja evangélica não são salvos. Não, quem sabe da salvação, meu querido, isso aí é só o Criador. O julgamento está na mão do Messias. É Ele quem vai julgar, não somos nós. Então, ou seja, eu também já fui católico, já fiz muita prática já de espírita,
né? Eu já fui evangélico, hoje eu não fico dentro da religião mais, saí desse sistema. Só que, se o Messias me aceitou, por que não pode aceitar os outros? Então, comentários e visões, eu tenho a minha, você tem a sua. É óbvio, é claro. Só que nós temos que ter a visão, nós temos que ter essa visão dentro da Escritura, dentro da palavra. E não do que eu aprendi do homem, não do que você aprendeu do homem. Mas, né, voltando aqui, ou entrando aqui no Apocalipse, eu vou passar coisas mínimas, bem pouquinhas mesmo, para que você esteja vendo um dos porquês, assim, bem pouquinho, esses porquê, o qual eu não acredito que o Apocalipse foi uma revelação feita para mim, ou para os dias de hoje. Logo aqui no capítulo 1, do versículo 1, diz assim, ó, revelação do Messias, que lhe foi confiada pelo Criador, para manifestar aos seus servos o que deve, presta bem atenção, o que deve acontecer em breve. Eu acredito nisso, tá? No que iria acontecer em breve. Veja bem, a mesma posição da Igreja Católica para a evangélica, da evangélica para o povo de Yahushua, né? É a mesma condição. Qual? A condição do templo e de Jerusalém. Muitos e muitos irmãos pregam que Jerusalém, o povo de Jerusalém, vou dizer assim, ó, os Yahudins não são aqueles que estão na cidade de Jerusalém. Não são aqueles. Eu também acredito nisso. Eu também acredito que eles não são os Yahudins. Tá bom. Só que muita gente prega que eles não vivem lá mais, né? Ou, melhor para você entender, o povo judeu, os verdadeiros, não vivem lá mais. Mas quando se fala que Jerusalém foi tomada há um tempo atrás, eles negam isso. Dá para entender? Esse povo, então, os judeus que moravam ali em Jerusalém, fizeram o quê? Saíram por conta própria? Não, eles foram expulsos. Eles foram expulsos. Então, ou seja, eu não posso deixar essa história para trás. Foram mortos pelos romanos. Eu não posso deixar isso para trás. Isso aí eu vejo que é assim, até um egoísmo, né? E esse egoísmo chega a ser um egoísmo de morte. Eu estou sendo egoísta demais deixar aquele povo lá que foram perseguidos, né? Porque se você dizer agora que você é perseguido, sinceramente, meu querido, perseguição era aquilo lá, ó, onde o povo era raptado, era pego e massacrados e mortos, e em arena de leão eles eram mortos, né? E crucificados e por aí vai, né? Mortos a fio de espada, mesmo como realmente aconteceu. Né, que se você buscar a história realmente do que aconteceu, você vai ver tudo isso. Então seria um egoísmo da minha parte deixar essa história de lado, deixar essa história para trás. Porque se eu pegar o Apocalipse como que vai acontecer, porque nós estamos no selo tal, porque nós estamos vivendo a igreja de Laodiceia, nós estamos vivendo a igreja tal, e os irmãos atrás, irmão, o que nós vamos fazer com a história dos irmãos que realmente foram perseguidos e foram mortos? Porque nós não... Quem disse, principalmente aqui no Brasil, isso aqui é uma liberdade para você fazer o que você quiser, né? Você falar do que você quiser. Aqui no Brasil você tem direito de tudo. Todo mundo tem direito de tudo aqui, né? Todo mundo tem direito de falar o que quer aqui dentro do Brasil. Como você pode dizer que você é perseguido? Perseguição era o que havia com os nossos irmãos lá atrás, o que houve com os nossos irmãos lá atrás. Agora alguém chega aqui no YouTube, não, porque eu vou te matar, porque o rapaz, a pessoa nem sabe onde você mora, nem sabe de onde você é. Aí você vem, porque eu estou sendo perseguido. Que perseguição é essa? Que perseguição é essa? Perseguição era que os meus irmãos, eu considero, os nossos irmãos, houve lá no passado com eles. Aquilo sim é perseguição. Agora, falando aí, né? Outros motivos aqui, vamos pelos motivos ao qual eu não creio que o Apocalipse foi revelado para os dias de hoje.
No capítulo 4 diz assim, ó, do mesmo Apocalipse. Depois disso, o quê? Depois do capítulo 1, 2 e 3, principalmente ali no capítulo 1, João viu, e essa revelação foi revelada a ele, para que ele passasse essa profecia para onde? Para quem? Como está escrito, para as igrejas da Ásia. Veja bem que o continente ali é Ásia. Para nenhum outro continente foi dado essa profecia. Se fosse dado, ia ser para todos os povos, todas as terras, línguas e tudo mais. Né, não? Diz ali que é para as igrejas da Ásia. Tá bom? Então, o capítulo 4 vem. Depois disso, que seria isso, tive uma visão. Vi uma porta aberta no céu e a voz que falara comigo, como uma trombeta. Só analisando aqui a tal trombeta, que todo mundo diz, que eu já disse, que trombeta seria uma voz, trombeta seria anunciando alguma coisa. Eu vejo a trombeta assim. Cada um vê como quiser. Né? A última trombeta, que é trombeta. Não, eu estou vendo aqui, ó. Estou lendo aqui, ó. E a voz que falara comigo, como uma trombeta, dizia: sobe aqui, mostrar-te-ei o que está para acontecer. Em algumas versões está o que está prestes a acontecer. Depois disso, no capítulo 4, versículo 1. Veja novamente você que as coisas que João está vendo está prestes a acontecer. E o que exatamente nesse capítulo 4 João está vendo, né? E que está para acontecer, ou seja, em breve vai acontecer. E por que eu acredito em breve? Porque esse mesmo João aqui disse lá no primeiro capítulo de João, no segundo capítulo de 1 João, ele diz, o segundo capítulo de 1 João, é isso mesmo, diz que era a última hora. Era a última hora. Que muitos também deixam esse capítulo para trás. Eu vou até ler com você aqui, ó. Esse capítulo é o capítulo 2 de 1 João. Então diz assim, ó: filhinhos, esta é a última hora. Vós ouvistes dizer que o anti-Messias vem. Eis que já há muitos anti-Messias. Por isso conhecemos que é a última hora. Aí veja bem, alguns irmãos, vou repetir aqui novamente, não quero bater de frente com ninguém. Não quero bater de frente com ninguém. Você tem o seu pensamento e eu tenho o meu. E eu tenho o meu. A minha visão é de não deixar nada para trás. É de não deixar nada para trás do que eu leio. Se você tem a visão de pegar uma frase dentro do versículo, isso aí é problema seu. Eu estou com o meu problema aqui de não deixar nada. Se você deixa e transforma isso tudo numa pregação, ou de um ensinamento ao qual você vai levar para o resto da sua vida, também é problema seu. Eu também, o que eu estou fazendo é problema meu. Ou seja, me desculpe até a franqueza, irmãos, mas é mais ou menos assim, né? Então diz aqui, ó: filhinhos, esta é a última hora. Como que eu vou deixar essa última hora para trás? Está escrito, esta é a última hora. Eu não posso deixar essa última hora, essa frase, última hora, para trás. Porque eu vou ter que somar ela junto com o Apocalipse. Eu vou ter que somar ela junto com a profecia de Daniel. Eu tenho que somar, eu tenho que juntar tudo para ver onde vai dar. Eu não posso pegar somente aqui, ó, porque havia anti-Messias e hoje também há anti-Messias, porque João falou para mim. Não, João não falou para mim. João falou para aquelas pessoas que estavam lá, qual ele mandou a carta. Aí você diz, mas então você não acredita que hoje há anti-Messias? Acredito, porque ele mesmo revela quem é o anti-Messias. O próprio João revela isso. Quem é esse anti-Messias? E ele revela que é todo aquele que não crê no Messias. Que o Messias veio em carne. Esse é o anti-Messias. Ou anticristo, para você poder entender melhor. Então, ele mesmo está dizendo quem é o anti-Messias. Então, hoje não há? Quantos há? Quantas pessoas anti-Messias aí tem por aí? Quantos falsos profetas tem por aí nos dias de hoje? Só que, como eu sempre digo, eu não posso atropelar
o que foi dito para mim e o que foi dito para os meus irmãos lá atrás. Eu não posso atropelar isso. Então diz aqui, ó, filhinhos, esta é a última hora. Vós ouviste dizer que o antimessias vem, e eis que já há muitos antimessias. Por isso conhecemos que é a última hora. Então João tanto é que ele está revelando às pessoas dali, que ele diz ali no versículo 19, eles saíram dentre nós. Veja bem, o apóstolo João está dizendo de dentro daquele corpo. O apóstolo João está revelando há 2000 anos atrás, ou há quase 2000 anos atrás, praticamente, ele está revelando que aconteceu isso lá, meu querido. Aconteceu isso lá. Acredito que tem antimessias aqui? Claro que eu acredito, mas eu não vou atropelar o que foi falado, o que foi dito, o que foi revelado, o que foi escrito para os meus irmãos lá atrás. Eu não sou egoísta a esse ponto. Então diz, eles saíram dentre nós, mas não eram dos nossos. Se tivesse sido dos nossos, ficariam certamente conosco. Mas isso se dá para que se conheça que nem todos são dos nossos. Aí ele diz, vós porém tendes a unção do santo e sabeis todas as coisas. Hoje também eu sei todas as coisas, porque a unção é a mesma. Essa unção a qual ele disse ali, a unção é a mesma, porque o Criador é o mesmo e não mudou. O Messias é o mesmo e não mudou. A unção dele é a mesma, que é o Espírito, é a mesma e não mudou. Agora, quando ele revela aqui que ele está escrevendo que não é para mim, não é para mim. Eu pego isso daqui tudo, o que eu estou dizendo. Eu pego a unção, porque isso não mudou. Só que essa carta não foi endereçada para mim. Essa carta foi endereçada para aquele povo ao qual ele está escrevendo. Que ele diz no versículo 21, não vos escrevi como se ignorasseis a verdade, mas porque conheceis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Diz aqui no versículo 22, quem é o mentiroso, senão aquele que nega que o Messias é o ungido? Esse é o antimessias, está vendo? Que nega o Pai e o Filho. Veja só que esse é o antimessias. Então hoje há antimessias? Claro que há antimessias. Claro que há. Mas eu não quero atropelar, veja bem, eu não quero atropelar o que João escreveu lá no passado, há quase 2000 anos atrás, e essa carta não foi endereçada para mim, chegou até minhas mãos, mas não foi endereçada para mim, foi endereçada àquele povo lá. Voltando lá no Apocalipse, por isso que eu digo ali no capítulo 4, do versículo 1, que essas coisas está para acontecer. Como diz ali, sobe aqui e mostrar-te-ei, capítulo 4, versículo 1 do Apocalipse. Mostrar-te-ei o que está para acontecer depois disso. Capítulo 4, versículo 1. Por isso eu não acredito. Eu acredito na última hora a qual João falou. Eu não vou descartar essa última hora. E se eu contar como dia, como mês e como ano, como semanas, né, como está escrito, como Daniel fala no versículo 27 do capítulo 9, eu não posso analisar essa última hora como depois de 2000 anos. Não tem como analisar dessa forma. Ou então eu vou ter que esquecer os dias contados como profecia que serve para um ano. Última hora é última hora. Só resumindo aqui, ó, no capítulo 4, diz ali, ó, que João foi arrebatado, como nós lemos já. No versículo 2 fala isso, fala dos anciãos, dos 24 anciãos, no versículo 4, fala dos 4 animais no versículo 6, né? O que os animais ali tinham nos corpos. Eu só quero dar essa sequência para você do versículo 1, que essas coisas estão prestes a acontecer. E veja bem que no capítulo 4 não foi revelado nada do que iria acontecer. Pode ler o capítulo 4. Não foi revelado nada do que iria acontecer. Somente ele estava tendo as visões dos animais, dos 24 anciãos e tal e tal. No capítulo 5, ele fala dos selos, né, do livro e dos selos, ali no versículo dos 7 selos, no versículo 1. O restante do capítulo fala inteiro desses selos e também de quem era digno para abrir, que era o Messias, os selos do livro, e
ainda no capítulo 5, você não vê revelação, revelação que eu digo de acontecimentos, tá? Porque esses... Não, ele só está tendo a visão dos selos, ele só está tendo a visão dos 4 animais, ele só está tendo a visão dos 24 anciãos, ele está tendo a visão de quem abriu o selo, é somente essa visão ele está tendo, né? Só lembrando que o versículo 1 diz que essas coisas estão prestes a acontecer. Essas coisas o quê? Essas coisas que ele não revelou ainda o que é, tá? No capítulo 6, né, ele fala ali dos 4 cavalos, né, do branco, vermelho, preto e os esverdeado, que desceu para a terra. No capítulo 6, o restante fala dos selos, né, até o 6º também, porque o 7º selo só vai falar no capítulo 8, né? Então, ou seja, no capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, não revelou nada ainda de acontecimento. Onde ele vai revelar sobre o acontecimento? No capítulo 7. Só que é como eu disse para você, eu não posso descartar o que foi dito no capítulo 4 do versículo 1, a qual ele diz que essas coisas estão prestes a acontecer. Eu não posso descartar isso de maneira nenhuma. Eu não posso. Senão eu vou sair fora do foco. Eu acredito que Jerusalém foi tomada. Se os judeus verdadeiros, os Harudins, não estão lá em Jerusalém, é porque ela foi tomada, é porque aqueles judeus foram expulsos, porque aquele povo foram mortos. E se aconteceu tudo isso, então eu posso englobar esse Apocalipse que era para aquele povo, que até então não tinha acontecido nada. Foi depois do Apocalipse, depois dessa revelação, depois das cartas de Paulo que veio acontecer. Eu vou ter que englobar o Apocalipse lá no templo onde foi destruído, que é a revelação de Daniel 9, versículo, se não me engano, 27, 26, 27, por ali, que fala que a assolação viria sobre o templo, que no caso ali seria a mesquita, feita novamente em cima do templo, do templo santo, que diz ali, né? Então eu tenho que crer que o Apocalipse engloba isso. Eu não posso descartar isso, porque isso é a história. Onde você buscar na internet, você vai ver essa história. E por favor, esteja buscando. Eu vou deixar um link aqui para você, um vídeo que eu vi aí. São vários vídeos, onde você buscar, você vai ver que essas histórias dos judeus, você mesmo que prega sobre o Apocalipse, você mesmo sabe que os judeus foram espalhados, os judeus foram mortos, os verdadeiros, né, foram mortos. Lá na Arena do Leão, lá dos leões, que eles botavam ali como show, né, para uma plateia ver os leões comendo o povo que era do Messias. Os judeus, você sabe disso. Então como que eu posso deixar essa história para trás? Eu sou muito egoísmo se pensar dessa forma.